porque muita gente não estava compreendendo. Aí eu passei, foram uma, duas, 4 aulas com exercício, né? Aí, tipo, essas aulas eu meio que sacrifiquei o conteúdo de micro e de macro. Mas não tem problema. Hoje a gente vai ver esse conteúdo de micro e de macro. E esse conteúdo aqui de macroeconomia, eu vou habilitar só para vocês verem depois, quiserem dar uma lida, quem tiver curiosidade. Mas eu só vou explicar para vocês no segundo ano esse conteúdo. Vou tentar trabalhar no segundo ano na disciplina de mercado e capitais. Mas é só no segundo semestre, no caso, a partir de agosto do ano que vem, que eu consigo encaixar esses conteúdos na disciplina de macro. A gente vai tratar um pouco sobre moeda, né? Política monetária. Então, acaba que alguns desses conteúdos eu consigo trabalhar com vocês. É uma pena, são quase 10 horas, né? Se fosse tratar isso daqui, a gente precisaria de pelo menos mais um mês. No semestre normal eu consigo trabalhar tudo isso. Os meninos do ano passado, eles conseguiram ver todo o conteúdo da ementa. Com o ensino remoto, enfim, né? Eu fiz o que pude, né? Achei que eu ainda trabalhei, foi muito com vocês. Não vai ter atividade, eu não vou passar atividade mais desse conteúdo, mas vai ser cobrado na prova. O dessa aula de hoje, tá certo? Esse conteúdo aqui de macro não vai ser cobrado, não, tá certo? Se vocês quiserem dar uma lida, uma estudada depois, tem os PDFs. Tem PDF que é só uma folha, tem outros que são duas, né? Eles estão divididos aqui, mas não é muito extenso, não, é pequeno. Então, dá para vocês lerem. Por exemplo, esse daqui, o primeiro, são 3 páginas. Aí esse daqui, de moeda, são 4. Ó. Então, são PDFs pequenos. Se vocês quiserem dar uma lida depois, né, só para se inteirarem do assunto, ó, é pequeno. Ó. São 3, 4 páginas. Então, são PDFs que dá para vocês lerem depois, né? Então, esse aqui eu acho que deve ser o maior, que a gente fala sobre comércio internacional, que tem 5 páginas, mas os outros estão nessa média de 4 e 3 páginas. Esse de câmbio também tem 3 páginas, e esse de balanço de pagamentos tem 4 páginas. Então, vai lendo, né? Quando vocês tiverem um tempinho, vocês dão uma lida, né, nesses PDFs. Hoje a gente vai estudar esses dois, estruturas de mercado e micro e macroeconomia. Tudo bem? Vamos aqui. Então, estruturas de mercado. Vocês têm que saber isso daqui. Vocês não podem deixar a disciplina de introdução à economia sem saber quais são as estruturas de mercado. Então, primeiro, a gente vai falar um pouco sobre o conceito de mercado. O mercado ele é caracterizado pelos grupos de compradores e vendedores de um determinado bem e serviço. A gente já falou sobre isso em aulas passadas, né? Que o mercado é um conjunto, né, de compradores e vendedores, e esses compradores e vendedores, eles vão demandar, né, e ofertar produtos e serviços, e com isso a gente, né, vai ter aquelas duas leis que a gente já estudou, que é a lei de demanda e a lei de oferta. A gente já aprendeu o que diz a lei de demanda e a lei de oferta, tudo isso vai cair na prova de vocês. A gente aprendeu também, ou pelo menos, né, quem não aprendeu ainda, procure revisar, né, os conceitos, procure revisar também os cálculos, né, de como é que a gente pode, vocês aprenderam como é que a gente pode, através de uma situação específica, calcular, né, as funções de oferta, no caso de demanda e oferta. A gente estudou basicamente só a função demanda, porque para estudar a função oferta não ia dar tempo. Então, a gente estudou como é que a gente pode modelar, né, uma função demanda para uma determinada caso específico. Nesse caso, eu coloquei lá um exemplo de uma pizzaria, né, uma pizzaria que tinha lá um determinado preço e
com base naquelas situações específicas, vocês montaram as funções de demanda, as funções lucro, né, receita, de acordo com uma situação específica, vocês conseguiram parametrizar, né, conseguiram elaborar as equações, né, tanto de demanda como as de demanda, né, de oferta não. Aí vamos aqui. Então, a gente viu também em aulas passadas, e eu falei também, que o mercado tem algumas estruturas. Isso foi bem antes, eu falei até do mercado de concorrência perfeita, não sei se vocês lembram, mas eu falei do mercado de concorrência perfeita e falei que esse mercado de concorrência perfeita, ele é formado por um grande número de compradores e um grande número de vendedores, em que os produtos eles são homogêneos, ou seja, são praticamente iguais e não há uma grande diferenciação nesse mercado. Então, é meio que a gente já estudou esse mercado, o primeiro mercado, que é o mercado de concorrência perfeita, só que existem também outros modelos de mercado, que é o que a gente vai falar na aula de hoje, que eu até também já meio que já citei para vocês, já falei, né, que são os monopólios, os oligopólios, os oligopsões, os monopsões. Então, essas outras estruturas de mercado que existem, a gente vai estudar hoje, né, na aula de hoje. Então, quem pode ler aí, eu vou precisar aí da ajuda de vocês, senão eu vou ficar sem voz. Quem pode começar aí a leitura? Vocês vão lendo e eu vou depois explicando. Quem pode começar aí? O tópico 2, estruturas de mercado. Posso ler, Pedro? Pode sim, Helenice. As estruturas de mercado são modelos que captam aspectos de como os mercados estão organizados. Cada estrutura de mercado destaca aspectos essenciais da interação da oferta e da demanda, baseando-se em características observadas em mercados existentes. Em todas as estruturas clássicas, os agentes são maximizados de lucro. As estruturas de mercado estão condicionadas por três variáveis principais: número de firmas produtoras no mercado, diferenciação do produto, existência de barreiras à entrada de novas empresas. No mercado de bens e serviços, as formas de mercado segundo estas três características são as seguintes: concorrência perfeita, número infinito de firmas, produto homogêneo e não existem barreiras à entrada de firmas, monopólio, uma única empresa, produto sem substitutos próximos, com barreiras à entrada de novas firmas, concorrência monopolista ou imperfeita, inúmeras empresas, produto diferenciado, livre acesso de firmas ao mercado. Oligopólio, pequeno número de empresas que dominam o mercado. Os produtos podem ser homogêneos ou diferenciados, com barreiras à entrada de novas empresas. Similarmente, no mercado de fatores de produção, também definimos as formas de mercado em concorrência perfeita, concorrência imperfeita, monopólio, oligopólio no fornecimento de insumos. Obrigado, Helenice. Faltou aqui uma que o PDF não colocou, mas tem mais na frente, que é a questão do monopsônio, tá certo? Ainda falta incluir aqui dentro dessas o monopsônio. A gente vai já ver o que cada uma caracteriza, tá certo? Então, sempre as estruturas de mercado estarão condicionadas a três variáveis: número de firmas, produtores de mercado, diferenciação do produto e existência de barreiras à entrada de empresas. Aí vamos entender cada uma. O monopólio, a concorrência perfeita. Na concorrência perfeita, a gente tem um número infinito de firmas. Quando eu falo de firma, eu estou falando de empresas, de produtores, tá certo? Pessoas que ofertam bens e produtos, né? Então, firmas é a mesma coisa que empresa ou produtores. Então, na concorrência perfeita, nós temos um grande número de produtores, né? De empresas. Você tem um grande número de produtores. O produto ele é homogêneo, ou seja, não há diferenciação de produtos, o produto é o mesmo,
E existem também muitos compradores, tá certo? Então, na concorrência perfeita, você tem um grande número infinito, né, de firmas e também de compradores. Um exemplo de concorrência perfeita aqui no nosso Ceará, que eu já falei, é o caso do milho. O milho, principalmente quando está em época de inverno, muita gente consegue plantar, né? Aqui mesmo, aqui em casa, a gente planta milho para no começo do ano para ficar dando o ano todo as galinhas, né? Que a gente cria aqui. Então, isso acontece aqui. Eu moro na parte do sítio, né? De perímetro irrigado. Isso acontece com muitos produtores de aqui, né? Muitos agricultores de aqui da região plantam milho, e assim como a cidade toda. Então, quando você tem um grande número de produção e também tem grandes compradores, acaba que o preço acaba meio que se tornando equilibrado, né? Então, tem muitos produtores, mas também tem muitos compradores. Então, o produto é igual, né? Não existe diferenciação do produto. O produto é único, né? Que é nesse caso específico, milho, né? Isso acontece muito com produtos agrícolas, né? Já o monopólio, você só tem uma única empresa, ou seja, uma única firma, um único produtor, e esse produtor, ele que vende. E não existe um substituto daquele produto. Exemplo disso é o petróleo, né? O petróleo. Não existe outra produtora de petróleo ainda hoje, né, no Brasil. Só existe a Petrobras. Outro exemplo de monopólio, a energia elétrica. Não existe outra concessionária de energia elétrica. Você não tem como escolher. Se você quiser ter energia, você vai ter que contratar a energia da Enel. É a única companhia de energia que existe no Ceará. Ela é monopolista. E como ela é monopolista, ela tem os controles da produção e do preço. Quando a gente tem mais de uma empresa que ela tem um monopólio, né? Mas que você tem um certo livre acesso dessas firmas de mercado, nós temos uma concorrência monopolista. Exemplo disso por exemplo, o caso da Enel, da Eletrobras, né, no caso de São Paulo, e as diversas firmas, né, que disputam esse mercado, no caso de energia elétrica. Elas continuam sendo monopólios locais, mas elas concorrem entre si. Esses monopólios, eles concorrem entre si. Esse é um exemplo de concorrência monopolística. Ela é um monopólio dentro dos seus respectivos mercados, por exemplo, a Enel. A Enel, ela domina aqui o Ceará. Então, ela só pode, né, nesse caso, o Ceará. Mas nada impede, inclusive a Enel é uma empresa privatizada, tá certo? Antigamente a gente tinha, não sei se vocês, né, vocês já ainda são pequenos, não sei se vocês vão lembrar da Coelce. A Coelce era a Companhia Energética do Ceará, era uma empresa estatal. E aí a Coelce, ela foi privatizada, né, foi vendida para uma empresa lá da França, essa que é exatamente a Enel, né? A Enel, que é uma empresa lá da França. Então, é uma empresa lá da França que comanda, né, que gerencia a energia do estado do Ceará. E aí nós temos o exemplo, né, que está aí do momento, que não está do momento, mas está em jogo, que é o caso lá do Macapá. O Macapá também tem uma firma ela privatizou, né, a sua energia, né, e é uma empresa privada que está comandando, né, a energia lá do Macapá. Então você tem aí, né, quase 20 dias, né, tá com quase 20 dias que o estado não tem energia elétrica, né, e com a energia, né, nem tem água, porque não tem bomba, né, as bombas precisam de energia para colocar água, enfim, tá um caos, né, e você não vê, praticamente você não escuta nada para falar disso nos noticiários, né? Porque o noticiário quer mesmo que privatize, né? Que vendam os bens públicos, né? E com isso é, se dê, né, as riquezas, né? Você vê aí a Eletrobras, né? A Eletrobras, que é a companhia que gerencia a energia de São Paulo e do Rio, a Eletrobras ela é uma empresa estatal. E ela que está dando socorro lá, está tentando resolver a questão lá do Macapá.
Então, são essas questões, né? Então, vocês entenderam, vocês conseguiram entender esses três, concorrência perfeita, monopólio e concorrência monopolista? Vocês conseguiram entender a diferença entre monopólio e concorrência monopolista? Sim, pronto. Então, monopólio, uma única empresa domina o mercado. Na concorrência monopolista, essas empresas que dominam o mercado, elas meio que brigam entre si. Aí eu dei o exemplo, né? A Enel só, ela é um monopólio aqui no Ceará, mas existem também outros monopólios em estados diferentes. Por exemplo, a Eletrobras, ela que comanda a energia no estado lá de São Paulo. Aí já tem outra empresa que comanda lá no estado do Rio Grande do Norte. Aqui na Paraíba já é outra empresa. Então, elas meio que ficam brigando entre si, né? Uma concorrência para que nada impede que a empresa da Enel compre a empresa lá do Rio Grande do Norte, né? E aí ela vai passar também a ser um monopólio de lá. Então, aqui nós temos uma empresa, no caso do monopólio, nós temos uma empresa para vários compradores. Né? Aí nós temos o monopsônio. O monopsônio, você tem um único comprador, eu já falar disso. Você tem um único comprador para vários vendedores. O monopsônio, ele é o contrário do monopólio. Enquanto o monopólio você tem uma empresa que vende para vários compradores, no monopsônio você só tem um comprador para vários vendedores. Um exemplo de empresa monopsonista que eu posso dar para vocês é a Betânia. A Betânia, ela compra o leite de vários produtores aqui do Icó. Não sei se de Oroz eles compram também. Mas aqui do perímetro irrigado, uma única empresa, no caso a Betânia, ela compra o leite de vários agricultores, né, de vários produtores aqui da região. Toda a perímetro irrigada ela compra. Então, você tem uma única empresa compradora, né, para vários vendedores, né, vários produtores. E o oligopólio. No oligopólio, você tem um pequeno número de empresas que dominam o mercado. Então, por exemplo, não é monopólio, é oligopólio. O que significa o oligopólio? Você não tem apenas uma empresa, você tem mais de uma, mas é um número pequeno, tá certo? Que essas empresas vão dominar todo o mercado de bens e produtos. E nesse caso, os produtos eles podem ser homogêneos ou diferenciados. Um exemplo grande de oligopólio que a gente pode dar é o oligopólio de telefonia. Nós temos quantas empresas de telecomunicação no Brasil? Deixa eu ver. Tem a Claro, a TIM, a Vivo, a Oi. Tem mais alguma? Eu acho que não chega a ser 5, não, né? Tem outra? Claro, TIM, Oi, Vivo. Acho que não tem mais do que 5, não, né? Então, eu contei essas 4. Mas se tiver uma quinta, vocês falam. Então, você tem 5 empresas que controlam todo o mercado de telefonia no Brasil. E isso é bom ou é ruim? É ruim, né? Porque se você tivesse mais firmas, iria, consequentemente, baratear o preço. Outro exemplo que eu cito para vocês é o mercado de mídia. Quantas televisões tem no Brasil? Né? Empresas, concessionárias mesmo de televisão. Você tem a Globo, a Record e o SBT e a Band, né? Os outros canais são praticamente, e a Rede TV, né? 4 ou 5 canais. Os outros canais são basicamente, né? Eles praticamente nem controlam o mercado, né? São TVs pequenas que são afiliadas, né? Dessas redes. Então, outro exemplo de oligopólio que eu posso citar para vocês é internet também. Se tem poucas empresas que comandam aqui na nossa região, só tem
só tem a Brisanet, a Oi Velox, aí tem a Mob, né, que chegou agora. E tem outra? Não lembro de outra. Se vocês lembrarem, vocês colocam aí no chat. Outro oligopólio muito grande, o oligopólio de bancos. Nós temos hoje poucos bancos, praticamente 5 bancos controlam basicamente 95% de todas as transações financeiras no Brasil. Quais são os 5 maiores bancos? No caso, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Caixa Econômica e Santander. Eles são os bancos maiores do Brasil, né? E eles comandam praticamente 95% de todas as transações financeiras. Então, são essas estruturas de mercado. Então, basicamente, a gente pode dizer que o nosso mercado ele é mais imperfeito do que perfeito, né? Nós temos mais estruturas de concorrência imperfeita do que perfeita. Então, a gente vai ver aqui agora, né, de forma mais adequada, mesmo que eu já tenha explicado, e ainda tem o oligopsônio. O oligopsônio, que seria basicamente o oligopólio do monopsônio. Né? Você teria poucas empresas, né, compradoras, né, para vários vendedores. Exemplo de oligopsônio é esse oligopsônio que eu falei para vocês, né, no ramo de leite. Né? Aqui na nossa região, é lógico que existem outros exemplos, mas aqui para nossa região, eu acho que só tem 2 empresas que compram, que é a Betânia e a Isis. Eu não conheço outra. Se vocês conhecerem outra empresa que compra leite dessa região aqui, assim, empresa grande, que compra de várias pessoas, eu desconheço. Só conheço a Betânia e a Isis. Não conheço outras. Aí vamos aqui. Tipos de estrutura de mercado. Quem pode ler aí? A concorrência perfeita. Vamos lá, quem pode ler? Vamos, pessoal. Vamos. Alguém leia, por favor. Eu leio, Pedro. Essa Pode. daí tá tipos de estrutura de mercado, é? Em concorrência perfeita. Concorrência perfeita. Caracteriza-se pela existência de inúmeros compradores e vendedores, onde nenhuma empresa consegue ter influência sobre o preço de mercado. Os produtores elaborados são homogêneos, sendo substitutos perfeitos entre si, bem como existe completa informação e conhecimento sobre o preço do produto por parte dos produtores e dos consumidores. É o modelo ideal de mercado, pois a entrada e a saída de firmas no mercado são livres, ou seja, não há barreiras. Os empresários sempre maximizam lucro e os consumidores maximizam satisfação. E os consumidores e vendedores têm acesso a toda informação sem custos. Alguns exemplos próximos da concorrência perfeita são os produtos de hortaliças e os vendedores de picolé numa área de lazer. Uma característica desse modelo é que, em longo prazo, não existem lucros extras, mas apenas os chamados lucros normais, que representam a remuneração implícita do empresário. Obrigado, Rian. Então, nesse mercado, né, de concorrência perfeita, as principais características é a existência de inúmeros vendedores e compradores, ou seja, existem muitos compradores e vendedores. Os produtos eles são homogêneos, e significa dizer que não existe diferenciação entre os produtos. São basicamente os mesmos, tá certo? Então, dependendo do vendedor, né, tanto faz você comprar um determinado vendedor X ou Y, você vai comprar o mesmo produto, porque não tem tanta diferença.
Aí ele dá um exemplo, né, que eu já citei, produtos agrícolas, né, produtores de hortaliça, né, e vendedores, no caso ele citou o exemplo de vendedor de picolé, né, mas se você tiver vários vendedores vendendo, né, o mesmo produto e vários compradores, né, esse mercado também pode ser considerado como concorrência perfeita. Monopólio, outra pessoa. Vamos lá, participação na aula. Nós temos 24 pessoas presentes. Tinha 25 desse instante, mas saiu uma pessoa, nós só temos 24. Quem pode continuar a leitura? Monopólio. Vamos lá. Pode ir, Vanessa. Monopólio. Caso extremo de estrutura clássica básica. Situação de um mercado em que não existe concorrência na oferta. O setor é constituído de uma única firma, porque existe um único produtor que realiza toda a produção, ou seja, situação em que uma empresa domina sozinha a produção ou comércio de uma matéria-prima, produto ou serviço e que, por isso, pode estabelecer o preço à vontade. Nessa estrutura de mercado, existe concorrência entre consumidores. A firma produz um produto para o qual não existe substituto próximo. A presença de barreiras à entrada de novas firmas, ou seja, é necessário manter os concorrentes em potencial afastados. Estes obstáculos podem ser administrados pelo monopolista através de controle sobre fornecimento da matéria-prima, barreiras legais como registros de patentes, licenças e concessões governamentais e outros. É importante ressaltar que em algumas circunstâncias é a estrutura mais apropriada para a produção de certos bens e serviços, como nos monopólios governamentais. Correios, a legislação... Peraí, viu a moto? A legislação da maioria dos países proíbe o monopólio, com exceção dos exercidos pelo Estado, geralmente em produtos e serviços estratégicos. O monopólio puro é uma construção teórica, porque na prática ele não existe. As hipóteses do modelo são monopólio puro ou natura, devido à alta escala de produção requerida, exigindo um elevado montante de investimentos. A empresa monopolista já está estabelecida em grandes dimensões e tem condições de operar com baixos custos. Torna-se muito difícil alguma empresa conseguir oferecer o produto a um preço equivalente à firma monopolista. Proteção de patentes, direito único de produzir o bem, exemplo, Xerox. Controle sobre o fornecimento de matéria-prima-chaves, exemplo, a Alca detinha quase todas as minas de bauxita nos Estados Unidos, matéria-prima do alumínio. Tradição no mercado, exemplo, mercado de relógios. Os japoneses precisavam investir muito dinheiro durante muito tempo para concorrer com a tradição dos relógios suíços. Uma hipótese implícita no comportamento do monopolista é que ele não acredita que os lucros elevados obtêm a curto prazo possam atrair concorrentes, ou que os preços elevados possam afugentar os consumidores, ou seja, acredita que, mesmo a longo prazo, permanecerá como monopolista. Evidentemente, para que essa estratégia viabilize-se, deve ser um tipo de mercadoria, o serviço que não tem substitutos próximos. Uma categoria diferenciada do monopólio é o monopólio estatal ou institucional, protegido pela legislação, normalmente em setores estratégicos ou de infraestrutura. Concorrência monopolista ou imperfeita competição. Aí é outro, né? Aí é outro. Obrigado, Vanessa.
Aí eu vou só explicar aqui o monopólio. Então, como eu expliquei anteriormente, o monopólio ele é caracterizado quando você tem apenas uma única firma, ou seja, uma única empresa, né? Você tem uma única empresa para vários compradores. Então, você tem uma única empresa, né, que vai produzir para vários compradores. E por ela ter essa capacidade de ser só ela pode implementar alguns obstáculos para que outras empresas, né, venham colocar. Então, por que ela só tem uma, né? Por que na maioria das vezes essas empresas monopolistas elas acabam se perpetuando, né, nesse mercado imperfeito? Porque elas detêm o controle sobre o fornecimento de toda a matéria-prima, né? Elas podem colocar obstáculos, né, através do controle e fornecimento da matéria-prima. Elas podem colocar barreiras legais, como registro de patentes. Isso acontece muito, principalmente em empresas da área tecnológicas. Então, por exemplo, lança-se um novo medicamento, ou no caso aí, uma nova vacina. Para que outra empresa possa fabricar aquela mesma vacina, ela vai ter que pagar um determinado valor que a gente chama de royalty, né? Um determinado royalty sobre aquela determinada patente. Então, sempre isso, né, vai tornando o produto mais caro. Né? Pode-se também cobrar licenças e concessões governamentais e outros, né? Aí ele fala que é importante ressaltar que em algumas circunstâncias o monopólio ele é a estrutura mais apropriada, né, para a produção de alguns bens ou serviços, principalmente quando ela fala dos monopólios governamentais. Aí ele dá até o exemplo aqui dos Correios. Essa daqui é uma companhia energética. Eu não sei dizer qual é o estado, mas é uma companhia energética, assim como a gente tinha antigamente a Coels. Imagina aí, minha gente, se a Coels fosse igual àquela empresa lá do Amapá, porque lá no Amapá é uma empresa também privatizada que comanda a energia lá do estado. Imagine se a Coels se fosse ruim do jeito dessa empresa lá, a gente passasse 20 dias sem energia. Então, são setores chaves que não tem como você privatizar, né? E privatizaram, né? Mas até agora nós estamos, né? Porque tudo fala, vamos privatizar que é bom, que vai favorecer, né? Eu até concordo que a privatização em alguns setores é bom. Aí eu cito o exemplo da privatização das empresas de telefonia. Antigamente, a gente tinha um monopólio de telefonia. Não sei se vocês já ouviram falar da Telebrás. Não sei se é do tempo de vocês. Também não é do meu tempo, não. Quando eu nasci já tinha... Aliás, era do meu tempo, mas eu era criança quando privatizaram, né? A Telebrás, ela foi privatizada no governo de Fernando Henrique Cardoso, lá na época da década de 90. Então, eu era criança quando Fernando Henrique privatizou a Telebrás. Então, quando ele privatizou, acabaram que... Antes era muito caro, né? Você ter acesso a telefone, só quem tinha, né? Tinha que comprar aqueles cartão, e se você quisesse ligar, você tem que ir para telefone público. Enfim, quando se privatizou a Telebrás, aí várias empresas, né, passaram a dominar o mercado. No caso, a Telefônica, a Telemar, e aí a Oi chegou também, e aí foram chegando outras empresas, né? E essas empresas foram comprando, né, umas às outras. No caso, a Telefônica foi comprada, se eu não me engano, pela Embratel, e essa, em consequência, foi comprada pela Claro, se eu não me engano, foi pela Vivo, não sei. Sei que umas foram comprar nas outras, né? E acabou que barateou, né? Barateou, né, esse mercado. Então, em alguns casos, a privatização ele é bom, mas em outros casos, principalmente quando se trata de empresas ligadas à infraestrutura,
é essencial que esse monopólio continue sendo do Estado, né? Porque o Estado ele tem mais condições, né, de, se acontecer algum problema, resolver. Então, percebam aí, imaginem os Correios, se fosse privatizado. Então, uma empresa privada tomar posse, né, dos Correios. Imagine o tanto de informação pessoal que passa pelos Correios, né? Você envia informações pessoais, né? Chegam contas, sei lá, chega um bocado de informações pessoais que se uma empresa privada tivesse acesso a isso, seria muito complicado. Para vocês terem ideia, os Estados Unidos, que é dos países mais capitalistas do mundo, né? É um dos países que praticamente você não tem praticamente nenhuma empresa pública, até a educação lá dos Estados Unidos é privatizada, né? Eles não têm escola. Tem escolas públicas, mas são muito poucas. Quase todas as escolas lá são privatizadas. Inclusive, todas as universidades são privatizadas. Não existe universidade pública lá nos Estados Unidos. Você tem as universidades comunitárias, mas não existe a universidade pública como existe aqui no Brasil. Então, mesmo nos Estados Unidos, o correio de lá, ele é público, né? Ele não é uma empresa pública lá. Então, perceba aí, né? E o Guedes querendo aí privatizar os correios, né? Então, uma empresa aí altamente estratégica para o Brasil, né? Eles querem aí vender, né? Doar, acabar com todas as estatais, né? Outra empresa também que é chave, a Petrobras, né? No caso do Brasil. Querem vender, né, também a Petrobras, que detém o controle de todo o nosso petróleo, né? Recentemente foi descoberto aí o pré-sal, né, que vai gerar uma grande riqueza para o país, né? E estão sucateando, né? Eles já privatizaram boa parte da Petrobras, eles venderam a BR Distribuidora. Eles venderam ano passado. Distribuidora. O que é a BR Distribuidora? Ela era uma empresa que ela refinava o petróleo. Porque, assim, a Petrobras, ela capta o petróleo bruto. E aí, para a gente utilizar esse petróleo em forma de gasolina, ele precisa ser refinado. E essa BR Distribuidora, ela refinava esse petróleo, né, nos seus derivados, tanto a gasolina como o etanol, né, e outros produtos ligados ao petróleo. E aí, venderam, né, a BR Distribuidora. Então, hoje, o Brasil, a gente exporta petróleo bruto, que é bem mais barato, e importa os derivados do petróleo, como gasolina, né, querosene e os outros. Então, a gente exporta matéria bruta de forma barata e importa os derivados, né, já transformados, que é mais caro, né? Ninguém entende essa lógica desse governo, né? É meio que um governo que está servindo interesses internacionais, né, e não nacionais, né? É um governo que serve para fora e não para dentro, né? É complicado de entender essas coisas. Mas vamos lá. Está acabando o tempo. Vocês entram novamente no link, por favor. Mas vamos lá. Vocês estão me ouvindo. Nós temos aqui... só continuando para a gente finalizar aqui a parte do monopólio. Nós temos alguns modelos, né, que seria o monopólio in natura, que ele diz que praticamente não existe, né? Então, é um exemplo de empresa que já está estabelecida, né, em grandes dimensões, né, e tem condições de operar com baixos custos, né? Então, torna-se muito difícil alguma empresa conseguir oferecer um produto a um preço equivalente à firma monopolista. Então, ela praticamente não existe, né, esse tipo de monopólio, né, o Natura. Aí tem os monopólios, né, de proteção de patente, que só aquela empresa pode produzir determinado produto, né, produzir determinado bem. Exemplo disso, isso acontece muito nas empresas de tecnologia, né? Tem empresas que elas colocam patentes e para que você utilize aquela patente, você tem que oferecer um determinado royalty, né? Tem que pagar o royalty
sobre aquele produto. Só aquela empresa que fabrica aquilo. Então, por exemplo, a calculadora, o exemplo, né, HP, né? Vou compartilhar aqui com vocês a tela. Você tem a calculadora financeira. Essa daqui esse daqui é um aplicativo que ela é baseado, né, na calculadora financeira, mas só quem produz a financeira é a HP. Ela que ainda tem esse monopólio, né, o royalty. Esse aplicativo aqui, ele é baseado na calculadora financeira. E isso dá o exemplo da calculadora financeira, mas praticamente quase todos os produtos tecnológicos, eles vêm de uma proteção de uma patente. Então, por exemplo, quando inventaram essas câmeras, que são esses celulares com várias câmeras, uma empresa primeiro que criou, né, essa patente, ela registrou a patente, e para que outra marca possa produzir um celular com aquela mesma tecnologia, ela vai ter que pagar um royalty para aquela empresa primeira que registrou o monopólio daquela patente. Tá certo? Então, por exemplo, outro exemplo, essa air fry, não sei o que, né? Que é tipo um aparelho que você cozinha através do ar, né? Toda uma tecnologia que você frita, né, os alimentos, cozinha os alimentos só pelo ar. Então, uma empresa criou isso primeiro, e aí, depois as outras que quiserem, no caso, fabricar, tem que pagar um royalty para aquela primeira empresa. E dá o exemplo aí da Xerox, né? Que foi uma das primeiras empresas que criou aquelas máquinas de fotocopiadora, né? Então, todas as outras, para poder fabricar um produto igual às fotocopiadoras da Xerox, tiveram que pagar o royalty, né? Então, hoje, quando a gente vai... né, vocês pensam que Xerox, mas a Xerox é uma empresa, né? Uma marca que a gente meio que confunde, né? A marca com o produto, né? Xerox já está internalizado com você. A mesma cor de Bombril, né? Você me deu um Bombril, mas na realidade é esponja de aço, né? Mas você chama Bombril, né? A história também do Sabão Omo, né? O povo chama, em vez de você chamar sabão em pó, você chama a marca, né? Sabão Omo. Nesse caso, a Xerox é uma empresa, né? Mas o produto dela ficou tão conhecido que o produto, né, ficou trocado pela marca, né? A marca produto. Aí vamos aqui. Controle sobre fornecimento de matérias-primas chaves, né? Ele citou o exemplo aí da Alcoa, né, que é uma empresa de mineração de bauxita lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil tem vários, né? Eu já citei a Petrobras, que ela tem domínio sobre a matéria-prima, no caso, o petróleo. Nós tínhamos também outra empresa estatal que foi privatizada na década de 90, também pelo presidente Fernando Henrique, que foi a Vale do Rio Doce. Hoje, ela só se chama Vale, né? Depois que ela foi privatizada, ela só se chama Vale. Mas antes de ser privatizada, ela se chamava Vale do Rio Doce. É a maior empresa de mineração do mundo. Ela foi praticamente doada a preço de banana para uma empresa lá dos Estados Unidos. Ela foi praticamente doada. É o mesmo que estão fazendo com a Petrobras hoje em dia, fizeram no passado com a Vale do Rio Doce. A maior empresa de mineração do mundo. Doaram, né, para os Estados Unidos. Aí, pronto. Podemos passar para a concorrência monopolista. Quem pode ler? Vamos lá. Quem pode ler? Outra pessoa. Eu vou ler. Pode ler, Miguel. Embora apresente, como na concorrência perfeita, uma estrutura de mercado em que existe um número elevado de empresas, a concorrência imperfeita caracteriza-se pelo fato de que as empresas produzem produtos diferenciados, embora substitutos próximos.
Por exemplo, diferentes marcas de sabonete, refrigerante, sabão em pó, e etc. Trata-se, assim, de uma estrutura mais próxima da realidade que a concorrência perfeita. A diferenciação de produtos pode dar-se por características físicas, composição, química, potência, etc. Pela embalagem ou pelo esquema de promoção de vendas, propaganda, atendimento, brindes e etc. Nessa estrutura, cada empresa tem certo poder sobre a fixação de preços. No entanto, a existência de substitutos próximos permite aos consumidores alternativas para fugirem de aumento de preços. Da mesma forma que na concorrência perfeita, prevalece a suposição de que não existem barreiras para a entrada de novas firmas no mercado. Exemplo de monopólio: exploração do petróleo pela empresa Petrobras, mesmo sabendo que existe legislação que permite outras empresas explorarem o petróleo em território brasileiro, é muito difícil que essa empresa obtenha êxito, em função da larga superioridade da empresa de Petrobras e de seu domínio no mercado. É para ler mais? Essas Vantagem e e desvantagens. desvantagem do monopólio. Vantagem: a produção em larga escala reduz custos, que se repassados aos consumidores. Desvantagens: possibilidade de ineficiência da firma monopolista e até falta de estímulo para a melhoria dos métodos produtivos. Limitação imposta aos consumidores quanto às oportunidades de compra e escolha. Preços abusivos eventualmente fixados ao consumidor, que, em consequência, lucros elevados ao monopolista. Mas valeu. Então, a concorrência monopolista, né? A concorrência imperfeita. Então, eu dei o exemplo lá de empresas que são, deu o exemplo, né, das concessionárias de energia, né? Mas também existe, nesse caso, a diferenciação em empresas que produzem os mesmos tipos de produto, mas só com marcas diferentes, né? Ele deu o exemplo aí das empresas de sabonete, né? Que só elas que fabricam aquele produto, mas tem uma diferenciação, né? Então, existe uma diferença, né? Entre esses produtos. Então, por exemplo, a Coca-Cola, só ela que produz a Coca-Cola. Só ela que produz. Não existe outra empresa no mundo que fabrique um refrigerante com a mesma fórmula, com o mesmo sabor. Mesmo que existam empresas que fabriquem produtos similares, como, por exemplo, a Pepsi, o Frevo, mas não tem o mesmo gosto, né, a mesma consistência, a mesma fórmula da Coca-Cola, porque só ela que fabrica aquele produto. Tá certo? Ela tem um monopólio sobre aquela fórmula, só ela que fabrica. Então, mesmo que exista esse monopólio, tem empresas que podem ter também fórmulas diferenciadas, mas elas também têm um monopólio sobre aquele produto. É o que a gente chama de concorrência monopolista, né? Você tem várias empresas que produzem o mesmo produto. Nesse caso, eu falei, no caso, de energia, mas isso pode ser aplicado para diversas outras coisas. Nesse caso, ele colocou marca de sabonete, marca de refrigerante, né? Produtos específicos em si, né? Que vão ter composições específicas, que só aquela empresa sabe aquilo ali, só ela que produz, né? Mas a diferença é que, nesse caso, o consumidor ele consegue substituir. No caso da energia, é uma concorrência monopolista em que o consumidor não tem essa escolha de substituição. Ela vai ser obrigado, o consumidor ele é obrigado a comprar daquela empresa monopolista. Nesses casos em si, nesse caso aqui, de sabonete ou refrigerante, o consumidor ele tem essa opção de escolha. Ele pode optar por comprar daquela marca específica, mesmo sabendo que uma certa marca pode ser até melhor, né? Mas ele tem essa opção de escolha. Então, essa concorrência monopolista, ela pode ocorrer em duas situações. Pode ocorrer na situação em que essa concorrência monopolista, o consumidor ele não tem escolha, não existe um substituto, né? Pode ter um substituto ou não daquele produto, tá certo? Então, na concorrência monopolista pode ter um substituto ou não. No caso da energia, não existe um substituto, né? Mas já para esses casos, existe. Então, não, eu vou, por exemplo, você sai
vai comprar Coca-Cola no supermercado. Ah, mas está faltando Coca-Cola. Ah, mas tem Pepsi, eu posso levar a Pepsi. Não é a mesma Coca-Cola, não tem o mesmo gosto, mas é um produto similar. Entendeu? Então, tem concorrências monopolistas que existem um substituto e tem outras que não existem. Aí, temos as vantagens e as desvantagens. Né? As vantagens é que a produção da empresa monopolista ela é em larga escala e, consequências, reduz os custos que podem ser repassados aos consumidores. As desvantagens é isso que eu já citei, né? Possibilidade de ineficiência, e aí eu tenho até o exemplo do que está acontecendo hoje no Amapá, né? No estado do Amapá, né? Ineficiência dessa empresa monopolista, só tem ela, então ela não se sente obrigada a fornecer um produto melhor, ela não tem estímulo para uma melhoria dos métodos produtivos. Para que ela vai melhorar se só tem ela no mercado? Ela domina os meios de produção, então ela não é ela exatamente, Miguel. Ela fica na sua zona de conforto, não tem para que ela melhorar os métodos de produção se ela só ela que domina o mercado. Ela não tem o estímulo que a concorrência, né? A melhor coisa que acontece, por isso que muitos falam da privatização como uma coisa boa, porque a privatização, realmente, a concorrência, ela permite uma melhoria dos serviços, né? Então, imagine aí, se chegasse outra firma de internet aqui para o Ceará, né? Como está surgindo. Tem a BrisaNet, mas está surgindo aí a Mob, né? A BrisaNet já vai correr de olho, né, para que ela melhore a qualidade do serviço, porque senão os clientes vão tudo para outra empresa, né? Se eu tenho uma empresa que fornece o mesmo serviço, mas com uma qualidade melhor, e tem um preço razoavelmente parecido, eu vou para essa outra empresa, do que a empresa que eu estou e não oferece tanta qualidade. Então, a concorrência, ela melhora, né? Ela melhora a qualidade dos produtos. Aí nós temos uma limitação imposta aos consumidores quanto às oportunidades de compra e escolha. Então, no caso, né, que eu falei do mercado da energia, só tem aquela empresa, você não tem escolha. Se você quiser ter energia, você vai ter que contratar com aquela empresa, que não existe outra produtora. Você vai ter que comprar com ela, não tem escolha. Então, como ela detém, ela pode colocar por preço que ela quiser, né? Ela pode cobrar o preço que quiser, porque ela que comanda, né? Então, em consequência disso, você tem lucros elevados dessa empresa monopolista. Aí vamos para o oligopólio. Quem pode ler aí o oligopólio? Está terminando. Eu leio. Pode ler. É um tipo de estrutura de mercado que pode ser definido de duas formas. Pequeno número de empresas no setor, exemplo, indústria automobilística, ou pequeno número de empresas que dominam o setor com muitas empresas, exemplo, Nestlé, Parmalat, no setor de alimentos, Brahma, Antártida e Coca-Cola no setor de bebidas, Pão de Açúcar e Carrefour no setor de supermercados, etc. Devido à existência de empresas dominantes, elas têm o poder de fixar os preços de venda em seus termos, defrontando-se normalmente com demandas relativas inelásticas, em que os consumidores têm baixo poder de reação a alterações de preços. O oligopólio, assim como o monopólio, ocorre basicamente devido à existência de barreiras à entrada de novas empresas no setor. Como vimos em monopólio, essas barreiras são divididas nos seguintes fatores: proteção de parentes, controle de matérias-primas-chaves, tradição, oligopólio puro ou natural. Alguns produtos, por razões tecnológicas, só podem ser produzidos por empresas de grande porte, automóveis, extração de petróleo, etc. Assim, nesses mercados, é normal um pequeno número de empresas. Podemos caracterizar dois tipos de oligopólio: oligopólio com produto homogêneo, alumínio, cimento; oligopólio com produto diferenciado, automóveis. Diferentemente da estrutura concorrencial e de forma semelhante ao monopólio, em longo prazo, os lucros extraordinários permanecem, pois as barreiras à entrada de novas firmas persistirão, principalmente no oligopólio natural.
em que a alta escala de operações propicia uma produção a custos relativamente baixos, sem concorrência. Formas de atuação nas empresas oligopolistas. No oligopólio, podemos encontrar duas formas de atuação das empresas. Concorrem entre si via guerra de preços ou de promoções, forma de atuação pouco frequente. Formam cartéis, conluios trustes. Cartel é uma organização, formal ou informal, de produtos dentro de um setor, que determina a política para todas as empresas do cartel. O cartel fixa preços e a repartição, cota, do mercado entre as empresas. As cotas podem ser perfeita, cartel perfeito, todas as empresas têm a mesma participação. A administração do cartel fixa um preço comum e divide igualmente o mercado, agindo como um bloco monopolista. É a chamada solução de monopólio. Imperfeitas, cartel imperfeito. Existem empresas líderes que têm maior tamanho ou custos menores e que fixam os preços ficando com a maior cota. As demais empresas concordam em seguir os preços que a líder fixe, um preço que seja muito baixo que poderia eliminar as demais empresas. É o chamado modelo de liderança de preços, em que a empresa ou empresas líder fixa um preço que lhe garanta um lucro de monopólio, e as demais consideram esse preço dado como em concorrência perfeita. Obrigado, Paula. Pode parar aí. Então, vamos lá. O que é o oligopólio? O oligopólio, ela é uma estrutura, né, que ele pode ser definido de duas formas. A primeira, você tem um pequeno número de empresas no setor, e esse pequeno número de empresas comanda, né, toda aquela indústria. Eu citei alguns tipos de oligopólio. O oligopólio bancário, citei, né? No Brasil, nós temos algumas estruturas. O oligopólio bancário, aí tem a indústria automobilística, né? Você tem o oligopólio da indústria automobilística, você tem a Fiat, né? A Ford, Chevrolet, eu acho que só elas. Aí, vamos lá. Tem também de telecomunicação. O oligopólio de televisão, internet, né? São essas empresas, né, que comandam o setor. Tem também o segundo tipo, né, que é um pequeno número de empresas que dominam um setor com muitas empresas. Então, você tem várias empresas, né, mas, aliás, tem um pequeno número de empresas que dominam o setor entre si, né? O exemplo da Nestlé, né? A Nestlé, ela comanda o setor, né, de alimentos, né? Então, você tem um nicho de produtos, né, que a Nestlé fabrica, mas ela é a líder dentro ela comanda todo aquele nicho. A Parmalat, né, também nesse setor. A Coca-Cola, né? A Coca-Cola, ela é dona praticamente ela comprou vários outros refrigerantes, né? Comprou a Fanta, comprou a soda, comprou o Guaraná Jesus, né? Só falta comprar a cajuína, né? Daqui uns dias eu acho que a Coca-Cola também compra a cajuína. Então, tem quase todos os refrigerantes, né? A Coca-Cola comprou, né? Aqui do Brasil. Aí você tem também as empresas de cerveja, né? A Ambev, né? A Ambev, que é uma indústria brasileira, ela tem monopólio sobre quase todas as indústrias de bebida. Antártica, Brahma, Skol, né? Tudo é fabricado por ela. Aí tem o Pão de Açúcar, né? Que é uma rede também, né? De mercados, né? O Carrefour, né? Que tá aí a maior polêmica, né? Que matou aí assim, de discriminação, né? Que tá matando aí os negros, já teve o segundo caso, né? Acho que só esse ano. Aí nós temos as características, né, do oligopólio. Então, por que essas empresas permanecem como oligopólios?
justamente porque elas colocam barreiras, né? Elas colocam barreiras para que outras empresas que queiram surgir não possam entrar. Então, por que vocês podem... mas por que é tão difícil você concorrer com uma empresa grande, seja uma monopolista ou uma oligopolista? Porque elas colocam uma série de barreiras, elas têm um controle sobre a patente. Então, para você fabricar um produto similar, você vai ter que pagar um determinado royalty, né? Então, isso gera um custo enorme. Ela tem controle sobre as matérias-primas-chave de produção. Ela já tem uma tradição no mercado, então os consumidores, quando pensam naquele produto, já pensam naquela marca específica. Então, mesmo que você tenha um substituto de uma marca menor, o consumidor tende a comprar, né? Pensa aí, você vai no supermercado, tem lá a Coca-Cola e o Frevo. Mesmo que a Coca-Cola, vamos dizer que seja 7, 8 reais, e o Frevo a 5. Você compra o Frevo? Mesmo sendo similar, você não compra, você compra a Coca-Cola, que tem uma tradição, né, que tem um gosto melhor, né? Então, vai muito disso, né? O oligopólio, e oligopólio puro natural, né? Que é aquele... Também é difícil, né? Acontecer assim como o monopólio. Aí, tem dois tipos, né? De formas de atuação dessas empresas, né? Você tem elas que concorrem entre si, né, que é a forma mais normal, mais frequente, e tem a forma de cartel. O cartel, que seria o oligopólio perfeito, ele é proibido pela nossa legislação brasileira. Teoricamente, né? Eu digo teoricamente proibido pela lei brasileira. Eu digo teoricamente, porque muitas coisas que estão escritas na lei brasileira, algumas coisas que estão escritas raramente acontecem, né? E nesse caso, o cartel é uma delas, né? O que é o cartel? É quando as empresas oligopolistas, elas combinam entre si o preço. Então, por exemplo, vamos dizer que você tem... Vamos dizer que aqui na região tenha só 3 pizzarias. Tem a minha pizzaria, a pizzaria de Paula e a pizzaria do Rian. E aí nós combinamos, nós vamos combinar da gente vender a pizza, o preço mínimo é R$20 da pizza, e aí o máximo a gente pode colocar de 20 até 30. Então ninguém vai combinar, ninguém coloca um preço diferente disso. Então, isso cria uma barreira muito grande para que outra empresa. Então, por exemplo, fulano de tal não vai comprar de outra empresa fora daquilo, né? Porque não vai ter um preço menor e nem vai ter um preço maior do que aquilo, né? Então, isso é proibido pela legislação brasileira, essa combinação de preço, né? Então, empresas que combinam entre si, dividem o mercado entre si e combinam preço. Isso é proibido pela legislação brasileira, né? Teoricamente, né? Isso fica na lei, né? Teoricamente, bote esse teórico, que na prática muitas vezes acontece. Então, assim, teoricamente, né? Teoricamente é proibido, né? Na lei é proibido, né? O que acontece na prática, a gente sabe que muitas coisas que acontecem que tá na lei, né? Para acontecer na prática existe uma diferença muito grande. Aí esse cartel perfeito, né? Seria onde todas as empresas têm a mesma participação, né? E aí esse cartel fixa um preço comum e divide igualmente o mercado. Já o cartel imperfeito, existem as cotas. No cartel perfeito, você, por exemplo, nesse exemplo lá das pizzarias, a gente divide o preço igualmente. Então, eu vou vender a pizza a R$20, o Rian vai também vender a 20, a Paula também vai vender a 20. Ninguém vai poder ter diferença no preço. Todos vão dividir igualmente o mercado. Então, por exemplo, eu só vou poder vender minha pizza aqui dentro do perímetro irrigado. A Paula só vai poder vender a pizza lá
Lima Campos, é aquela região ligada a Lima Campos, e o Rian só vai poder vender a pizza dele ali na parte ali do centro do ICOL. Então, a gente dividiu o mercado, né, igualmente, e não tem briga, porque todo mundo dividiu igualmente o preço, dividiu o mercado e não teve briga, né? Seria a solução para o cartel. Já no cartel imperfeito, existem as cotas. Existe um líder, uma empresa líder de mercado, então vamos dizer que a minha empresa seja a líder. Então, eu defino o preço e o Rian e a Paula vão ter que aceitar o preço que eu vou fixar. Então, vai ser, eu vou poder vender até de 20 reais, o Rian vai ter que vender de 21 e a Paula de 25. Então, vocês vão ter que concordar, né? Com essa delimitação do preço e essas restrições, porque eu comando o mercado. Então, seria o cartão imperfeito, né? Onde uma líder, né? Uma empresa só, ou empresas líderes, no plural, ela tem um tamanho maior e custos menores, e elas fixam os preços e as cotas no mercado, né? E elas que comandam, né, esse jogo de preço. Entendido? Então, aí nós temos o exemplo, né, do oligopólio, atuação de mercado de aviação civil. Aí tem outros exemplos, né? Vocês viram que só o que tem é exemplo de oligopólio. Tem outro exemplo aí da aviação civil, né? Grande empresa. A Gol, a TAM, né? A TAP, a Ocean Air, né? Tem outras, né? Outro exemplo é a indústria automobilística, onde os montadores são mais seu exemplo, né? Sempre disputando o mercado cliente, a Ford, Fiat, Volkswagen. Enfim, né? E por último, o monopsônio. Ainda tem o monopsônio, o oligopsônio. Vamos lá. O monopsônio. Quem pode ler? Vamos lá. Eu vou ler. Pode ler, Gustavo. Tá aí? É, o monopsônio. A partir daqui, ó. Vou ler. É uma forma de mercado com apenas um comprador e inúmeros vendedores. Ou seja, inversa ao caso do monopólio. Influencia os preços de determinado bem, variando apenas a quantidade comprada. A empresa compradora impõe o preço de compra do produto ou serviço. Exemplos de mercado caracterizado por monopsônio é a presença de uma grande usina siderúrgica numa cidade, sendo ela a única empregadora de mão de obra. Em microeconomia, monopsonistas e oligopistonistas são assumidos como empresas maximizadoras de lucros e levam a falhas de mercado, devido à restrição de quantidade adquirida, que é uma situação pior do que o ótimo de Pareto, que existiria em competição perfeita. Valeu. O que seria esse ótimo de Pareto, né? É uma situação em que, né, você tem essa igualdade, né, de compradores e vendedores, né? Então, você tem um preço de equilíbrio, né, de mercado. Nessa situação de monopsônio, o que acontece? Que eu já falei, né? Você tem apenas uma empresa compradora, né? Você tem um único comprador para vários vendedores. É o contrário do monopólio, né? O monopólio você tem um vendedor para vários compradores, no monopsônio você tem um comprador para vários vendedores. Eu dei o exemplo aqui de empresas de laticínios, né? Como a Betânia, a Isis, né? Isis, Parmalat. Só que a Parmalat aqui no Ceará, ela não atua, não. Aqui no Ceará, é basicamente essas duas. A Betânia e a Isis. Elas que praticamente dominam o mercado monopsonista. Aqui no ICOL,
e região aqui, Coróis, eu acho que só a Betânia. Acho que só ela que compra, né, de vários vendedores, né? É uma empresa só que controla. E, no caso também, exemplo, a outra exemplo que eu posso dar aqui local é a Dakota. A Dakota, ela é uma única empresa que aloca, ela compra mão de obra, né? Ela compra mão de obra para calçado nessa região. E ela está lá no Iguatu, né? No caso. É um exemplo também. Então, monopsônia é fácil de entender, né? Você tem um comprador para vários vendedores. E só para a gente terminar, nós temos ainda, assim, nós temos o oligopsônio, né? Que é uma forma de mercado com poucos compradores, né? Assim como a gente tem um monopólio, tem um oligopólio, nós também temos o oligopsônio, que seria poucos compradores, né? E inúmeros vendedores. Ou seja, seria a situação inversa do caso do oligopólio, né? Os compradores conseguem impor um preço, né, de compra a produtores, né? Nesse caso aí, esse exemplo aqui da indústria de laticínios também pode ser considerado um exemplo de oligopsônio, né? Você tem poucas empresas compradores, né, para inúmeros vendedores. No caso da Betânia, ela é um oligopsônio local, mas quando a gente considera o ramo em si das empresas de laticínios, acaba que vale, meu Deus, fugiu a palavra. É um ramo, né? Um nicho de mercado oligopsonista. Tá certo? Então é isso, né? Os compradores conseguem impor um preço de compra dos produtos aos produtores. Os seus ganhos dependem da elasticidade da oferta, né? Seria uma situação intermediária entre o monopsônio e a de mercado plenamente competitivo. Aí nós temos os órgãos reguladores, né? Que são os órgãos que vão controlar esse mercado. Quem pode ler aí essa parte aí dos órgãos reguladores? Alguém? Vamos lá. Quem pode ler essa parte de órgãos reguladores? Vamos, gente, tá já acabando a aula. Vamos. Outra pessoa. Vamos lá. Alguém? Posso ler, Pedro? Pode sim, Jéssica. Os mercados financeiros e capitais no Brasil são regulados pelos Conselho Monetário Nacional, CMN, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários. De acordo com a regulação brasileira, a criação e a operação de mercados organizados de títulos e valores mobiliários e de sistemas de custódia e liquidação requerem a autorização prévia da CVM e do BANC, conforme o caso. Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional é o órgão deliberativo máximo do Sistema Financeiro Nacional. Ao CMN, compete estabelecer as diretrizes gerais das políticas monetárias, cambial, regular as condições de constituição, funcionamento e fiscalização das instituições financeiras e designar os instrumentos de política monetária e cambial. O CMN é constituído pelo Ministro de Estado da Fazenda, presidente, pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento e pelo presidente do Banco Central do Brasil. Os serviços de secretaria do CMN são exercidos pelo BANC. Comissão de Valores Mobiliários, CVM, é um órgão federal do Ministério da Fazenda com competência para regular e monitorar o mercado de capitais do mercado brasileiro. Uma das principais atribuições da CVM é monitorar as atividades de companhias abertas, mercados organizados de balcão,
mercados de bolsa e de furos, bem como de membros do sistema de distribuição de valores imobiliários, tais como administradores de fundos e de ativos. Banco Central é um órgão federal subordinado ao Ministério da Fazenda e a este compete a implementação das políticas monetárias e credícias estabelecidas pela CNM. A regulação do mercado de câmbio e de fluxo de capital no Brasil, a aprovação de admissão de novas instituições financeiras e a supervisão das instituições existentes, monitoramento das operações de instituições financeiras dos setores privados e públicos com poderes para aplicar penalidades. O presidente do Banco Central é nomeado pelo presidente do Brasil e é sujeito à aprovação do Senado Federal, ocupando o cargo por prazo determinado. Obrigado, Jéssica. Então, aí nós temos os órgãos reguladores, né, do mercado. Os principais são o Conselho Monetário Nacional, né, que é formado hoje, tem uma mudança, tá certo? Não existe mais Ministério da Fazenda, o que nós temos hoje é Ministério da Economia, tá certo? Então, teve uma atualização desde o governo Bolsonaro. Por que o nome é da Fazenda mesmo? Porque é como se fosse comandasse o país, né? Como se a ideia é que a fazenda fosse... É uma ideia bem arcaica da economia, né? Lembra, a fazenda, ela comanda tudo, né? Então, é como se fosse o Ministério Central, né? A fazenda como se fosse a Casa Grande, né? O Brasil fosse um órgão só. Então, a ideia de Ministério do Estado da Fazenda é isso, né? É o ministério que comanda a economia, né? Com o governo Bolsonaro, a gente teve uma troca, né? Desde que o Brasil é Brasil, né? Desde a fundação da República, que nós temos o ministro de Estado da Fazenda. Mas o Bolsonaro gosta de ser diferente, né? Ele mudou a Fazenda para a economia, que eu concordo com ele, né? Mas nesse caso, o que foi que ele fez? Ele unificou o Ministério da Fazenda. Ele pegou dois ministérios e juntou em um único ministério. Ele pegou esse Ministério da Fazenda e esse Ministério do Planejamento e Orçamento. Então, ele pegou esse ministério e tem outro e juntou em um único ministério, que é o ministério, o superministério, né, da Fazenda. Então, hoje, o CMN ele é composto pelo ministro da Economia, o ministro secretário de Fazenda e o presidente do Banco Central, por essas três pessoas. Pessoal, vai acabar o tempo, vocês entram novamente no link só para eu finalizar a aula, tá bom? Entrem lá. Tinham 26, falta só 3 pessoas entrarem. Então, o Conselho Monetário Nacional ele é formado por essas 3 pessoas, no caso, o ministro da Economia, o secretário, né, não existe mais Ministério do Planejamento, né, existe só a secretaria, o secretário de Planejamento, não, é o secretário de Fazenda. Não existe isso aqui não, tá certo? Isso aqui foi tirado pelo governo Bolsonaro. E o presidente do Banco Central. Então, são esses 3. É o ministro da Economia, o secretário especial de Fazenda e o presidente do Banco Central. São essas 3 pessoas que compõem o CMM. Aí nós temos a CVM, que é a comissão que controla todos os... um órgão do Ministério da Economia, que ela vai controlar todas as empresas que têm mercado de capitais no mercado brasileiro. Ou seja, ela que controla todas as instituições financeiras, bancos, empresas que lidam com dinheiro, né, financeiro, que lidam com compra de bolsa de empresas, negociação de empresas na Bolsa de Valores. Ela que comanda tudo isso, ela que controla. É a CVM. E o Banco Central, né, que ele que é o executor, né? O Banco Central, também chamado de Bacen, ele que é o órgão federal que executa praticamente tudo, né? Ele que implementa a política monetária, a política fiscal, a política creditícia,
né, e a política cambial. Ele que comanda as principais políticas, né, monetária, isso a gente ia estudar, mas não vai dar tempo. Essa é a parte lá de macroeconomia que eu vou ficar devendo, mas vocês leem os PDFs que falam monetária, fiscal, creditícia, cambial e da dívida pública. Essas são as principais políticas econômicas de um país e que são controladas pelo Bacen. A política monetária, ela vai se preocupar com o valor da moeda. Então, ela que fixa a moeda, ela que vai fixar o valor da moeda perante as outras, né? Então, quando por exemplo, se criou, por exemplo, a nova nota de R$ 200, isso foi uma política monetária, né? Em que o governo pretendeu aumentar o valor de circulação de determinada moeda, né? E isso gerou o Pix também, que é um novo sistema de pagamentos que é também um exemplo, né, de intervenção na política monetária do país. A política fiscal é exatamente o pagamento das dívidas, né, do governo. Então, como é que está esse fluxo de pagamentos, né, que o governo deve? Então, a política fiscal. A política creditícia, ela é controlada através da taxa Selic, né, das taxas de juros. Então, quando é o governo que fixa as diretrizes dessa política creditícia. Então, é o governo que fixa a taxa Selic. Quando a Selic está baixa, hoje a Selic ela alcançou o menor patamar histórico. Eu acho que eu até falei isso para vocês. Cheguei a falar. Não sei se eu lembro, se eu falei isso para vocês. Não sei. Eu cheguei a falar da Selic para vocês. Eu não lembro. Eu sei que eu falei isso para o segundo ano. Agora, para o primeiro, eu não lembro. Vocês lembram de eu ter falado de taxa Selic com vocês? Hein? Diga que sim ou que não, ou não lembra. Diga alguma coisa. Vocês estão me ouvindo? Nossa, Vocês... falou. Sessão espírita, em que o professor, né, tá falando sozinho. Tem momentos que eu me sinto que eu tô sozinho, que eu falo e vocês não dizem nada. Momento de sessão espírita. Vocês estão aí, estão me ouvindo, né? Então... Acho que você tá falando um monte de fantasma, o povo não responde. Momento de sessão espírita. Você tá aí, né? Tem alguém aí? Eu só me lembro dos filmes, né? Que vocês estão invocando as presenças, né? As presenças do espírito. Aí, do mesmo jeito, aos professores nessas aulas remotas, né? Vocês estão aí, estão me ouvindo, né? O comédia. Mas vamos aqui. A Selic, né? A Selic hoje está em 2% ao ano. O que isso quer dizer? Isso significa que o governo... O que o governo está dizendo quando ele coloca a taxa Selic? Ele está dizendo, não vale a pena você investir seu dinheiro. Porque se você investir, colocar seu dinheiro na poupança ou em outros rendimentos de renda fixa, ele não está rendendo praticamente nada. A poupança, ela rende 70% da taxa Selic. Ou seja, hoje a poupança está rendendo 1,4%. Ou seja, se você deixar seu dinheiro na poupança, é preferível você gastar do que mesmo você investir, porque seu dinheiro não está rendendo quase nada. Em situações em que a economia vai mal, geralmente você diminui a taxa Selic. Porque o que acontece? Você estimula o consumo, né? Porque quando a taxa Selic também está baixa, diminui a rentabilidade dos investidores, mas em compensação, melhora também para quem quer pedir crédito. Então, para as pessoas que precisam de crédito, ou, por exemplo, precisam de um empréstimo, ou fazer um financiamento, as taxas de juros ficam mais baixas. Esse é o melhor momento para você contrair um empréstimo, porque as taxas de juros estão baixas, porque todas as taxas Selic, todas as taxas de juros seguem a taxa Selic. Se a Selic está baixa, provavelmente os empréstimos e financiamentos vão acompanhar essa taxa. Se a Selic aumenta,
provavelmente os empréstimos, né, e vão ficar mais caros. Já isso é inverso aos investimentos. Quando a Selic está alta, o que acontece? Os investimentos, eles ficam melhores. O que o governo diz? O que acontece? Quando você aumenta a taxa Selic, você diz para as pessoas, invistam dinheiro porque eu estou oferecendo uma taxa de juros maiores. Então, em vez de tu gastar esse dinheiro, né, você guarda esse dinheiro e investe. Então, meio que a política creditícia, ela também está ligada à política monetária. Porque quando você aumenta a taxa de juros, você retira dinheiro de circulação da economia. Porque o que acontece? Se as pessoas começam a investir, elas tiram, né, o dinheiro que ela ia gastar, ela guarda e investe. E aquele dinheiro fica preso naquele investimento. Então, fica menos dinheiro, né, para as pessoas. Em consequência, né, acaba, né, que meio que aumenta também a inflação. Então, é um jogo, né, essas políticas, meio que um jogo, né, que o Banco Central fica comandando. Tanto a política monetária, fiscal, creditícia, cambial e também da dívida pública. Essas políticas, eu vou falar melhor sobre elas no próximo ano, quando a gente estiver lá na disciplina de mercado de capitais. Eu vou falar melhor sobre essas políticas. Se eu tiver, né? Há uma previsão também que o próximo ano o Camilo chama os concursados. Se ele chamar os concursados do último concurso da SEDUC, talvez eu deixe de ser professor de vocês, né? Mas quem tiver lá no segundo ano com vocês vai explicar essas políticas. O Acinte, outro professor, né? Provavelmente é a Cintia, né, que vai ficar com coordenação, então provavelmente ela que vai explicar isso para vocês. Então vamos lá. A conclusão. Percebe-se que, no presente artigo, né, existem diversas tipologias de mercado, destacando-se cada uma delas por suas peculiaridades e a capacidade que cada uma tem de ser diferenciada das demais, sendo possível notar que, em tal maioria, os vendedores, né, ou compradores tem de influenciar o preço do produto ou serviço. O mercado pode determinar a economia de uma sociedade, sendo possível perceber a situação em locais com grande diferença entre o preço de custo e o preço de venda, e também a diferença entre os preços de venda entre os concorrentes. Por fim, o artigo demonstrou, né, que diversas formas de empresas podem vir a determinar só mais de lucro. Para tal definição da empresa, utilizará informações que se referem ao poder de obtenção de receitas frente ao mercado atuante. O outro PDF, não vai dar tempo de tratar hoje, ele vai falar mais sobre a microeconomia em si. Não vai cair na prova, tá certo? E aí ele vai explicar as teorias do consumidor, a teoria da firma e a teoria da produção. E aí, depois vocês dão uma lida, né? A teoria do consumidor, ela vai falar sobre a teoria da escolha, né? Que a gente até comentou um pouco sobre isso, né? O trade-off, né? Custo de oportunidade, né? Vocês estão lembrados, né? Trade-off é uma situação conflitante, custo de oportunidade, que é o custo que você perde por não escolher uma determinada escolha. A teoria da firma, que vai se preocupar mais com a questão sobre o domínio econômico, né? Uma forma que cada empresa vai tentar se sobressair, né, com seus lucros. E a teoria da produção, que vai focar, né, no processo produtivo, né, na empresa em si, né, na forma como essas empresas produzem, né, de uma forma a maximizar os seus lucros. Então, essa é basicamente as teorias da microeconomia. Depois vocês dão uma lida, tá certo? Para compreenderem melhor, né? E aí, nas teorias de produção, a gente vai estudar isso, uma parte disso, na disciplina de custos, já no próximo semestre, né? Os custos totais, né? Isso aqui tudo a gente vai ver na disciplina de custo. Então, meio que vocês veem que as disciplinas de custo, elas meio que estão ligadas, né? Então, não tem atividade essa semana. A atividade que vocês têm é ler esses materiais, estudar. Ler esses materiais aqui, tanto esse PDF que a gente leu hoje, como esse daqui, de microeconomia, e ler também aqueles que vão faltar eu explicar.